E aí, soldado, beleza? Aqui é o Breyer e agora a gente vai bater um papo sobre o medo. Bom, agora eu vou estar falando um pouco mais sobre o medo e como que era a minha história desde criança, que provavelmente é parecida com a sua, e no decorrer da nossa vida, da nossa adolescência, no início da nossa fase adulta, na nossa juventude, a gente é controlado muito pelo medo, né? Mas esse medo ele é colocado na sociedade em nós. Se o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, quem que corrompe a sociedade, né? É uma grande questão para se perguntar também, né? Mas se a gente é corrompido pela sociedade e a gente nasce bom, o que eu quero falar com isso? Que quando eu era uma criança desbravadora. Parecia um Indiana Jones. Mexia na terra, pulava em rampinha de bicicleta, acelerava a bike, empinava, não tava nem aí, pulava de um muro para o outro. Era muito louco, cara. Mas lógico que eu me machuquei bastante. Mas como que eu ia saber que algo me machucava? Com um aviso dos meus pais. Mas quando a gente é criança, a gente gosta de botar uma rampinha no meio da rua, chamar os amigos para andar de bicicleta e pular essa rampinha. E a gente acha que vai ser super legal. E é super legal. Só que quando a gente cai, dói. E quando a gente erra o pé no pedal e dá com um saco no meio do quadro da bicicleta, dói pra cacete. E como é que a gente sabe que tá doendo? Porque a gente fez besteira. Porque a gente se colocou ao erro. Mas mesmo assim a gente não sente medo de continuar. A gente pega a bicicleta, quando para a dor, inicia e pula de novo. Ah não, coloca mais um tijolo, vamos aumentar essa rampa. É assim. Só que quando a gente é criança, a gente também gosta de perguntar tudo. Eu no tempo da escola, na segunda série, na terceira série, cara, levantava a mão para tudo. Professor, eu não sei. Professor, eu não sei. Pai, eu não sei. Pode me explicar? Mãe, eu não sei. E eles me explicavam. Só que no decorrer da tua jornada, quando tu acaba não sabendo de algo, começam a te zoar por você não saber de algo. Principalmente os teus amigos de sala de aula. E é aí que você começa a criar medo de perguntar, porque você não quer ser visto como burro perante a sociedade. Porque as pessoas estão te zoando. Tipo, se eu não sei, vão me zoar. Aí acabam te catalogando como burro. Mas o burro é aquele que guarda a pergunta para si e não questiona. O inteligente questiona, o inteligente pergunta. Por quê? Porque ele tem a dúvida e ele quer sanar a dúvida. Se você não buscar sanar a dúvida, as dúvidas que você tem, os questionamentos, você nunca vai ter a resposta. E sem ter a resposta, você vai sempre viver num mundo onde você é controlado. E quando você é controlado, você não tem controle. E por mais clichê que possa parecer, você precisa entender isso. Até a coisa mais clichê do mundo precisa ser dita. Se você é controlado, você não tem controle. E é uma escravidão onde você não consegue ver com os próprios olhos, mas você sente nas suas atitudes. Qual foi a última vez que você realmente perguntou algo para alguém genuinamente, algo que você não sabia? Qual foi a última vez que você tomou uma atitude que você gostaria de tomar? Qual foi a última vez que você realmente falou, não, eu vou fazer isso daqui até dar certo? Eu errei, beleza, vou continuar. Qual foi a última vez que você errou e buscou saber aonde que você errou? Porque a grande maioria das pessoas, e isso é colocado na sociedade perante a nós, na nossa adolescência, o período da nossa adolescência é onde a gente molda a nossa mentalidade em questão de, eu vou fazer isso aqui até dar certo, ou eu vou deixar com que a sociedade mate os meus sonhos por completo. Normalmente, os nossos professores na escola, eu estudei em escola pública, então posso falar, assim como qualquer outra pessoa pode falar, né? Todos nós temos poder de fala. A questão é que na escola pública, os professores, e nas escolas particulares também, os professores eles não estão apenas para te passar a matéria, eles estão para opinar também. Então isso é um grande erro que acontece. O professor ele não vai apenas te passar a matéria, ele vai opinar. E, por exemplo, ele vai opinar sobre política, ele vai opinar sobre questões sociais, ele vai opinar sobre relacionamentos, ele vai opinar sobre amizade, ele vai opinar sobre experiências de vida, ele vai opinar sobre viagens, ele vai opinar sobre mentalidade, ele vai opinar sobre treino, ele vai opinar sobre tudo. E aí que está uma grande questão, porque se o professor ele opina sobre política dentro da sala de aula, e ele não é formado em política, ele não tem nada a ver com isso, ele é um professor de matemática, por exemplo, ele está opinando sobre política, ele está acabando de instruir os alunos dele a ter uma doutrina. E essa doutrina normalmente vem do professor. Assim como você também segue doutrinas que vêm do teu pai, da tua mãe, do influenciador. Por quê? São formas de pensamento que estão tentando colocar na tua cabeça o que é mais conveniente. E o que é mais conveniente para controlar as pessoas? É colocar medo nela. Então se o prefeito tal for eleito, ele vai acabar com a cidade. Se o presidente tal for eleito, vai destruir o país. Se tal coisa acontecer, vai acabar tudo. Se você treinar muito, tu vai infartar.
quando na verdade é o abuso de esteroides anabolizantes. Da mesma forma que se você tomar muito energético, tu vai ter um infarto, que é o que está acontecendo com a grande maioria dos jovens. Tomando muito energético, estão tendo infarto. Por quê? Está misturando energético com uísque, energético com vodka. Estão morrendo. Estão morrendo. E ninguém está ensinando sobre isso. E as pessoas são controladas através do medo. A indústria do medo, cara, é uma indústria que move trilhões. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem que algo dê errado na vida delas. Porque normalmente quando algo dá errado, elas param de fazer absolutamente o que elas se propõem a fazer. E é aí que está a morte dos sonhos. Por isso que eu falo que a adolescência é um período primordial para você decidir se você vai lutar pelo que você quer a vida toda ou você vai aceitar o que o sistema coloque na tua cabeça. Porque se você aceitar o que o sistema coloque na tua cabeça, seja bem-vindo ao mundo real. Você vai ser mais uma pessoa que, na verdade, está vivendo como um avatar. Sabe aquele personagem do GTA que ele está andando na rua? Aquele personagem de jogo que ele não é o protagonista, ele não serve para nada e se morrer, ninguém vai sentir falta? Então, é o famoso NPC. É o personagem para completar a paisagem do jogo. Você vai ser um desse? Não, né? Você quer ser o quê? O protagonista do jogo. E todos nós estamos num jogo, um jogo chamado vida. Só que esse jogo não tem nova chance. Se a gente morrer, acabou ali. Só que o que adianta a gente pensar que, tipo, meu Deus, eu tenho que me cuidar ao máximo para não morrer? Sendo que a qualquer momento você pode morrer, você pode ser atropelado na rua, um cachorro raivoso pode vir te morder. Entendeu? Cara, igual aqui na cidade, caiu um gerador de energia na cabeça de um idoso. O cara estava sentado no banco da praça, caiu um gerador de energia na cabeça dele. E aí, me explica. Ah, não era para morrer? Ah, fulano de tal morreu acelerando o carro. Tudo bem, né? Que tem certas atitudes que a gente pode aumentar a probabilidade de morte. Mas, meu amigo, a morte anda do teu lado todo dia. Você pode morrer engasgado, mastigando a comida. Imagina se você mora sozinho. Cara, quando eu morava sozinho, eu já me engasguei com queijo, comendo um misto quente. Me engasguei com queijo, ficou aqui, cara, não sabia o que fazer. Quase morri. É louco, né, de se pensar, mas é a grande verdade. Você pode tomar um copo de água e se engasgar com a água. Mas, veja bem, tu não sente medo de morrer dessa forma. Mas se eu começar a fazer uma narrativa, começar a falar que, tipo, não toma água, a água faz mal, a água vai te matar, se você tomar água, você pode morrer engasgado. Aí você vai parar de tomar água e vai falar, pô, com água eu vou morrer, mas com refrigerante eu não vou. Tá ligado? Então são formas de narrativa que a sociedade aprendeu e elas ficam repassando, né? Porque se tu escuta de um cara mais velho algo que ele está falando, pode ser uma experiência de vida que ele passou ou algo que ensinaram para ele. E quando você não tem medo de perguntar, não tem medo de questionar, você acaba descobrindo a liberdade. Porque a liberdade de fato é não ser escravo do medo. E o que te faz ter medo? É justamente a falta de capacitação. Se você não tem habilidade, se você não tem o domínio sobre algo, você tem o medo de dar errado. Por exemplo, se eu te der minha moto aqui para pilotar, tua primeira vez, cara, moto de 900 cilindradas, forte pra caramba, tu dá um girinho aqui, ela já te joga longe. Se você não tiver técnica de pilotagem nenhuma, se você não saber posicionamento, não saber frear, irmão, você vai voar na parede e vai morrer. Essa é a grande verdade. Se você fizer um treino comigo, eu colocar 150 quilos no supino ou no agachamento, e tu nunca treinou, não tem consciência corporal, irmão, você vai morrer. Por quê? Te falta capacitação. E aí você pode se traumatizar por ter iniciado uma atividade legal, só que faltou preparo, faltou tempo para chegar até o domínio da atividade. E aí o que acontece? Quando você tenta algo, normalmente os teus familiares que fracassaram em algo, eles vão tentar fazer com que tu fracasse também. Eles vão falar, para com isso, vai entregar currículo no mercado, teu negócio é ser empacotadora. Para com isso, vai fazer uma faculdade. Para com isso, vai fazer isso. Para com isso, vai entregar currículo. Para com isso, vai me ajudar aqui na obra. Por quê? Aquilo é o que dá alimento para eles. Se teu pai é pedreiro, ele te incentiva a ir para a obra, e não focar em internet, não focar em estudo, não focar em nada, é porque aquilo põe comida na mesa. Então a cabeça dele está limitada a isso. Se você vê, por exemplo, seu professor de história, de matemática, o seu professor de faculdade, falando sobre uma questão social ou política, ele não tem domínio sobre isso. Só que ele opina. Por quê? Ele quer falar, ele quer se expressar. Ele tem uma raiva, ele tem um medo dentro dele. E ele quer fazer com que mais pessoas simpatizem com a mensagem dele. E é dessa forma que são geradas as comunidades.
né? Porque o que une os petistas? O que une os bolsonaristas? O que une os patriotas? O cara que é patriota é o cara que ama a terra onde ele nasceu. Por exemplo, independente se o cara é petista, se o cara é bolsonarista, não importa. Se o cara nasceu no Brasil, ele é brasileiro. Ele tem que ter amor ao território brasileiro. Porque o que ferra o Brasil de fato é a questão política e a questão social. O nosso cronograma de ensino, cara, é completamente autodestrutivo. A gente não gera seres humanos apaixonados pela pátria. A gente gera escravos dominados pela doutrina destrutiva. E isso você acaba percebendo desde o ensino fundamental. Porque, infelizmente, a escola pública, ela deveria ser uma escola onde movimenta as pessoas em prol de serem altamente capacitadas intelectualmente, saírem da escola falando português perfeitamente, entendendo matemática, entendendo geografia, entendendo português, entendendo história, mas não é o que acontece. Porque não tem autoridade na escola pública. E é justamente isso que o grande sistema quer, que não tem autoridade nas escolas públicas. Por quê? A cada 4 anos muda o líder que lidera o país. E se o povo ficar mais inteligente, se o povo ficar mais culto, vai ser bom para todo mundo. Só que vai ser ruim para quem vai se candidatar. Porque, infelizmente, para tu ser presidente de uma nação, tu não precisa ter faculdade, tu não precisa ter ensino superior, tu não precisa ter ensino médio completo, tu não precisa ter ensino fundamental completo, tu não precisa saber matemática, saber português, saber nada. Tu não precisa saber nada, tu pode se candidatar, se afiliar a um partido ou criar o seu próprio e se candidatar à presidência do país. Mas quando você vai prestar um concurso público, você tem que ser capacitado para essa atividade. Só que, infelizmente, aqui não é assim que funciona, em posições de liderança, mas eu não vejo nenhum projeto na Câmara e no Senado propondo para o presidente e para os políticos que vão dominar a nação, que vão determinar o que vai ser feito, terem capacitação e conhecerem a história da política, questões sociais, entender a cultura do Brasil como um todo, para formar pessoas fortes, capacitadas e determinadas a serem líderes da própria família. Porque imagina a situação, você está morando num país onde o sistema educacional, ele realmente te fortalece. Ele te dá princípios, virtudes, ele te dá ensinamentos que fazem os homens serem homens e as mulheres serem mulheres. Mas, dessa forma, eles pensam de forma independente e não são dominados pelo medo. É só você reparar, a independência faz com que você consiga pensar por conta própria, mas o medo não. E quando a gente trabalha uma nação baseada no medo, baseada em destruir completamente a questão cultural e intelectual dela, o que acaba acontecendo? A gente tem seres humanos que são doutrinados a irem para o caminho da autodestruição, da depravação, onde elas lutam por causas ilusórias, sem fundamentos, se tornam completamente enfraquecidas, mas são fáceis de se manipular. E é aí que a gente se encontra na geração que a gente tem atualmente. Uma geração sem masculinidade, uma geração de mulheres sem feminilidade, querendo ser homem, cada vez mais aumenta o número de transexuais, cada vez mais aumenta o número de gays, cada vez mais aumenta o número de homens emasculados, cada vez mais aumenta o número de homens que não querem ter família, de homens que não querem ter filho, de mulheres que não querem ter filho, mas cada vez mais aumenta também o número de pessoas que querem viver uma depravação sexual, uma vida baseada em luxúria, uma vida baseada em ego, em orgulho, em destruição, onde tudo que se torna legal é fumar, beber e carnaval, mas tudo que se torna chato, fora do convencional, é construção familiar, é ter filho, é a mulher querer casar, é o homem seguir a Cristo e ser um cara forte. Deus pediu para homens serem fortes. E aí você não cuida do teu corpo, você não procura ter família. A gente está cheio de influenciador que fala de Deus, mas fala da boca para fora. O cara fala de Deus, que Jesus Cristo é o rei, só que na descrição do perfil do Instagram está o arroba da casa de aposta. Está o anúncio nos stories da plataforma nova. Está o Reels cheio de funk, cheio de puta.
E aí eu te pergunto, aonde que está Deus aí? Que Deus que você está seguindo é um Deus que... Que Deus é esse, cara? Porque quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a palavra, eu não vejo esse Deus. Você vê? Não. Mas no Brasil, as pessoas são ensinadas a se denominarem cristãs, mesmo sem saber quem foi Cristo. E é aí que está um grande problema. Porque não adianta você seguir algo que você não conhece. E aí quando te fazem uma pergunta, você não sabe. Ah, porque minha mãe falou para eu ser. Então você começa a entender, cara, como é uma loucura, até a manipulação da ideologia educacional, até para tentar camuflar quem é Cristo. Todo momento eles tentam inverter uma coisa que é de um jeito, eles tentam mudar para outra. Ah, se tu nasceu homem, menino, espera para decidir a tua sexualidade quando tu tiver 18 anos. Espera aí, tem algo errado. E claro que tem algo errado. Os parasitas entraram no sistema educacional, os parasitas governam o país e os parasitas têm governo da mídia. Abre o teu Instagram, o que tu vai ver? Se tu vê alguém falando de Cristo, se tu vê alguém falando para vencer o sistema, vencer os medos, vai cair os stories. Se tu vê agora conteúdo oposto, baixaria, putaria, funk, uso de drogas, esse conteúdo parece que o algoritmo da rede social, ele entrega mais. Por quê? Vai te manter preso. E te mantendo preso, você não se torna livre. Faz você acreditar que a liberdade que você vive não é uma escravidão. Mas quando você tentar sair dessa liberdade, você vai perceber que você é escravo. Já reparou nisso? Começa a reparar. Porque a única forma de você conseguir a verdadeira liberdade é se perguntando e se questionando. Se você adora o Lula, tem que perguntar o porquê que você gosta do Lula. E ir cada vez mais a fundo. Se é idolatria ou se é conhecimento. Se você idolatra o Bolsonaro, se você adora o Bolsonaro, será que é por causa do que foi feito? Ou se é porque eu tenho que defender um lado? Sem o Lula não tem Bolsonaro, sem Bolsonaro não tem Lula. Quando a gente lembra de PT, a gente lembra de quem? De Lula. Quando a gente lembra da direita brasileira, a gente lembra de quem? De Bolsonaro. Então foi feito esses símbolos para a gente buscar defender. É igual quando você nasce no Rio Grande do Sul, você já é catalogado em quem você vai torcer, se é no Grêmio ou no Inter. E é isso aí. E é assim que funciona. Só que quando você começa a pensar e buscar estudar a história, você vai ver que tudo anda defasado. Tudo anda defasado, tudo anda em um caminho para destruição, onde você vai ser controlado completamente pelo medo. E é aí que começa o verdadeiro problema, porque daí você cresce, você entra numa crise existencial ferrada, e aí você vê que você não construiu família, que você não tem esposa, que você não tem filho, que você não tem neto, que você está sozinho na velhice, que você optou defender uma causa de alguém que na tua adolescência podia fazer sentido, mas no decorrer da vida você viu que destruiu completamente a tua vida. E aí você está sozinho sem ninguém. Porque você se tornou um escravo do sistema. E qual que é a forma da gente se defender disso, né? É justamente a gente olhando para o lado ao contrário, para o lado que não é defendido pela destruição. Que é qual? Você ter princípios, valores e virtudes. Tu construir família, tu defender algo que você realmente sente no teu coração que tem que ser defendido. Se você tem um filho, você não vai focar nessa pessoa para educá-la? Por exemplo, você é pai agora. E aí eu te pergunto, eu vejo problema em fazer filho na geração atual? Não vejo problema, porque quem vai educar o meu filho sou eu. Quem é pai dele sou eu. Então quem tem que falar o que é certo e errado para ele sou eu. Tudo bem que ele pode ser influenciado por amigos, por colegas de escola, de faculdade, por professores, mas eu consigo jogar isso na cara dele. O teu professor tem shape? Entendeu? Então, a gente tem a capacidade de instruir a nação. E eu vou procurar instruir o meu filho com princípios, valores e virtudes. Colocar ele no caminho de Cristo. E aí que está uma grande parada. Se a geração está ruim, como é que a gente vai fazer com que a geração seja resgatada? Não vai ser resgatada porque já está defasada.
Essa geração já está defasada, não tem como resgatar. Mas nós que entendemos que nós somos homens, que nós temos o poder de fazer algo diferente, de tomar a decisão, de justamente se colocar à linha de frente da batalha, a gente tem que bater no peito e falar, não, eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. O sistema educacional está defasado, vamos consertar. A política está defasada, vamos consertar. E quem que realmente vai fazer a diferença na nação? É nós dando o pontapé inicial. A gente fortalecendo o nosso elo familiar, a gente fazendo filhos, educando nossos filhos no caminho de Cristo. E ensinando para eles princípios, valores e virtudes. Ensinando os meninos a serem meninos, as meninas a serem meninas. E aí você vai ver que a futura geração é que vai fazer a diferença. Porque essa geração já está defasada, já está enfraquecida, já está doutrinada. Mas o meu filho pode fazer a diferença. Quando você tiver um filho, ele pode fazer a diferença. E você pode acordar, despertar, mudar os teus hábitos, mudar a tua rotina e vencer o medo. Porque desde quando a gente é criança, a gente vai sendo doutrinado a sentir medo, porque dessa forma a gente acaba sendo escravo. E quem que gosta de escravo? São quem está no poder político. Dessa forma eles nos dominam e nos fazem de cachorrinho. E todo aquele que tentar lutar contra, ele tem que entender que ele vai conseguir quebrar um pedaço da janela. Ele vai conseguir acordar algumas pessoas. E tem como vencer o sistema? Sozinho tem como vencer o sistema? Não, não tem como vencer o sistema. Mas tem como fragilizar o sistema. E dessa forma a gente faz o primeiro passo. Porque sozinho não tem como vencer o sistema, muito mais usando o sistema contra o sistema, que é o que? As redes sociais. Mas tem como a gente dar o primeiro passo. E eu não pretendo acordar o mundo todo, mas sim você que está aqui olhando diante do meu olho, prestando atenção em mim. Você tem a possibilidade de fazer diferente, se tornar líder da tua própria jornada aqui na Terra. Você tem a capacidade de se tornar independente. E cara, eu não reclamo do Brasil porque o Brasil é um país sensacional para morar. País tropical, não tem furacão, não tem tsunami, não tem terremoto. Tu vai reclamar do quê? De política, de questões sociais. Mas quando você tem dinheiro, você vive bem no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Essa é a grande verdade. Pobre mora mal no Brasil, na Tailândia, na Bulgária, na Suíça, nos Estados Unidos, qualquer país que você acha que é desenvolvido, o pobre só vai se ferrar. Então você tem que pensar nisso, cara. E outra coisa, tá na hora de fazer a diferença. Vença os teus medos, entenda o que faz você sentir medo. Porque com certeza você é muito maior do que esse sentimento de fraqueza. E você tem que lutar com ele. Se você não lutar com ele, você vai continuar sendo uma pessoa fragilizada, doutrinada e dominada. Seja bem-vindo ao mundo real. Eu quero que você coloque na cabeça que você é um soldado do Breyer. E você tem apenas uma vida, e com uma vida há uma chance. E tem que fazer a diferença. Não por mim, mas sim por você mesmo. Sim por você mesmo, cara. Porque quem comanda a tua vida é você. E se você não controlar a tua vida, alguém vai controlar. E é aí que está um grande problema. Então assuma a responsabilidade da tua vida. Vai doer, mas sem dor não tem ganho, sem dor não tem transformação. E está na hora de você realmente assumir, não, eu sou homem, não, eu tenho força, eu vou lutar para cada vez me tornar mais forte, mais poderoso, porque a minha família não vai ser controlada e doutrinada. A minha família sim vai ter educação e instrução. E dane-se as ideologias fracassadas que tiverem tentando colocar. Dane-se. Na minha família manda eu. E ponto final. Se o Joãozinho tal quer ser gay, se o Joãozinho tal quer dar bunda, problema do Joãozinho. Beleza? O pai dele que educou assim, problema dele. O professor de matemática que falou isso para ele, tranquilo, problema dele. E é por isso que cada vez mais está aumentando o número de transexuais, de gays, de lésbicas, porque tem problema na cabeça, e não é um problema biológico, é um problema cultural, é um problema educacional. A lavagem cerebral começa na cabeça, a transformação é mental. Se eu quero entrar na academia, da onde é que eu recebo o primeiro sinal? No cérebro. Assim como qualquer outra atitude que eu ter. O estímulo começa na mentalidade. Então está na hora de você assumir a tua responsabilidade, lutar por algo que realmente vai fazer a diferença. Deixa o teu comentário aqui que eu vou responder. Tamo junto, é só o começo, aqui é o Breyer. O treinamento do VR está no primeiro link da descrição aqui do perfil. Faz o treinamento, vai ser essencial para você dar o início na tua liberdade financeira e não ser mais controlado por algumas pessoas que eu sei que você não gosta de ser controlado.
Tamo junto, é só o começo e bora pra cima. Há muito trabalho a ser feito. É só o começo da jornada.